E, de facto, já todos nos demos conta do quanto, na sociedade atual, na sociedade contemporânea, todos os valores estão muito direcionados para o materialismo. Se nós repararmos, aquilo que é mais valorizado em termos da cultura social e principalmente económica, que domina muito atualmente as sociedades, está tudo muito direcionado para a valorização do ter, para a valorização da matéria, daquilo que é material, da posse, e já todos nos demos muito conta disso, mas nem sempre foi exatamente assim. Antes da Revolução Industrial, como temos aqui neste primeiro slide, sendo que a Revolução Industrial deu-se a partir do século XVIII, antes da Revolução Industrial, o paradigma da sociedade era diferente de o de hoje. E quando eu digo diferente, não quer dizer que fosse melhor ou pior, porque todas as etapas, porque nós, humanidade, vamos passando, todas elas têm um efeito útil para a evolução, para a nossa evolução enquanto humanidade. E, portanto, não podemos considerar que houve uma altura que a humanidade andou mais errada, mais transviada e que depois entrou no caminho e depois voltou-se a desviar. Não é bem assim que as coisas se passam em termos evolutivos, porque em termos evolutivos, em cada momento da história e em cada paradigma sociocultural e económico, há coisas que a humanidade tem a aprender. Às vezes não parece, mas tem. E então, nesta altura, pré-Revolução Industrial, o panorama socioeconómico estava muito dividido em duas classes. Era uma classe muito rica e uma classe pequena, mas muito rica e poderosa, portanto, na qual estava concentrado o poder e a propriedade, e depois havia a classe dos pobres, digamos assim, que era o povo, e o povo não tinha acesso à propriedade, nem tinha acesso ao poder. Portanto, o povo vivia muito ligado à terra, através da agricultura, vivia muito segundo os próprios ciclos da natureza, dava uma valorização diferente àquilo que é a mãe natureza, por assim dizer, e havia um fosso de tal maneira grande entre estas duas classes que a classe mais baixa, digamos assim, também não aspirava, não tinha possibilidades de aspirar a ter uma vida melhor do que aquela que tinha. E de alguma maneira estava apaziguada, digamos, dentro dessa forma de estar na vida. Portanto, estava na sua vida, ligada à terra, na agricultura, e não aspirava a muito mais, porque também não podia. Entretanto, este panorama mudou quando veio a era da Revolução Industrial, portanto, séculos XVIII e XIX. E desde logo, há aqui como está escrito no slide, 2 milhões de anos de existência dos seres humanos na Terra, apenas nos últimos 200 anos houve a presença marcante das indústrias. E é muito interessante logo verificar que, como nós, humanidade, em 200 anos de industrialização, agora já mais, quase que demos cabo dos recursos naturais do planeta, esgotamos a energia do planeta e somos, de facto, muito consumidores de tudo aquilo que o planeta nos põe à disposição. E isto porquê? Porque com a Revolução Industrial, o tal paradigma socioeconómico mudou, as pessoas deixaram de trabalhar tanto no campo, não se dedicaram tanto à agricultura, passaram a dedicar-se muito mais à indústria, a trabalhar nas fábricas, e essas fábricas, por seu turno, precisavam de produzir. Para produzir tinham que vender. E então criou-se aqui um novo ciclo em que também as pessoas, ao trabalharem nas fábricas, tiveram acesso a a melhores salários, portanto, a novas fontes de rendimento. Fontes de rendimento essas que lhes permitia adquirir os bens postos a partir daí à disposição.
E como tal, isso também interessava haver esse bater de classes sociais, porque também era necessário para a indústria que houvesse poder económico da parte dos trabalhadores para comprarem e consumirem os produtos. Portanto, o paradigma aqui mudou e esbatendo-se as classes sociais, portanto, já não havendo esse fosso tão marcado entre a classe social rica e a pobre, então tornou-se muito mais fácil para os operários, para as classes médias, digamos, tornou-se muito mais fácil aspirar a serem ricos, aspirar a ter melhor poder de compra. Depois, a somar a isto, vem a globalização. Com a globalização, o poder económico concentra-se muito, portanto, em super empresas, as multinacionais, que são autênticas máquinas de vender e pelos seus sistemas de marketing, de publicidade, muitas vezes sem que nos demos conta, somos induzidos ao consumo, somos induzidos a valorizar o querer ter mais, a posse, e ao estarem tão concentrados nestas multinacionais, portanto o poder económico muito concentrado, faz com que gera, portanto, sistemas de compra e venda e aliciamento daquilo que é o consumo, portanto cria uma cultura de consumo que determinou aquilo que é hoje a cultura socio-económica ou cultural dos nossos dias, muito direcionada para o materialismo e para o consumo. E é assim que, nos nossos dias, temos a cultura do ter e do consumo, em que na nossa cabeça somos bombardeados através da informação, das televisões, dos meios de comunicação, somos muito induzidos à valorização do material, do ter, em detrimento do ser. Muitas vezes percebemos que, em termos, por exemplo, de decisões políticas, é muito mais valorizado e há uma preocupação muito maior. Muitas vezes é mais fácil, aparentemente, ou é uma prioridade em termos de resolução de problemas económicos do que propriamente de problemas relacionados com o ser, com as pessoas. E nesta cultura do ter e do consumo, é de tal maneira esta concentração, a forma efusiva como somos convidados ao consumo, que quando vamos a um supermercado, às vezes nem sabemos bem que produto, entre a variedade imensa que temos à disposição, nem sabemos bem o que é que havemos de comprar. Às vezes compramos coisas que nem estávamos a pensar, portanto, induzidos nesta cultura. E também em termos da educação dos nossos filhos, daqueles que estão à nossa responsabilidade, eles próprios são alvo também deste sistema de marketing, deste sistema de incentivo ao consumo. Mas mesmo assim, nós, sem nos darmos conta, nós próprios na educação que damos aos nossos filhos, temos a preocupação muitas vezes de criar condições para que eles um dia possam vir a ser pessoas que a gente acha que seriam pessoas de sucesso. E então até queremos que eles sejam os melhores na escola. Queremos que eles tenham uma vida de sucesso em que possam ter uma excelente casa, um excelente carro, ser pessoas que a gente considera eventualmente que nessa circunstância seriam pessoas de sucesso. E aqui temos este bonequinho muito ilustrativo, em que temos ali o bem-sucedido com o seu carro e o seu telemóvel na mão, metido no trânsito sem conseguir avançar, e o fracassado, entre aspas, que não conseguiu ter um carro, mas todo satisfeito a andar a pé. Portanto, esta cultura do bem-sucedido como aquele que tem posses e aquele que não foi bem-sucedido como o pobre, é muito típica, como vamos ver, do paradigma atual com que a sociedade se movimenta. E então temos aqui este pequeno esquema que representa exatamente este ciclo vicioso do consumo. Nós somos levados a consumir, e somos levados a consumir porque há uma aspiração natural de cada um para, como diz ali, entrar no grupo dos bem-sucedidos.
E então consumimos porque queremos dar, muitas vezes, uma boa aparência de que temos uma boa vida, de que, enfim, temos um bom carro, uma boa casa, o último modelo de telemóvel. É claro que isto, eu estou a generalizar, mas isto não é assim para toda a gente. Há pessoas que são mais fixadas no consumo do que outras. De qualquer maneira, as pessoas mais fixadas nesta cultura do ter funcionam segundo este esquema. E tudo isto para obterem, como diz ali, satisfação. Portanto, entram no grupo e sentem-se satisfeitos. Não é que haja um grupo definido, mas ao saberem que são bem-sucedidos e apreciados pelos outros, pelos seus bens, sentem-se satisfeitos. Entretanto, neste ciclo controlado por esta indústria gigantesca, digamos assim, do consumo, logo é lançado novo produto, porque, como nós sabemos, os produtos hoje em dia têm um ciclo de vida muito curto. As modas, os ciclos da moda cada vez são mais curtos. Sabemos todos que um portátil que eu compre hoje, daqui a um ano já é um portátil desatualizado. Tudo passa de moda com bastante rapidez. E então tudo isto faz parte deste processo. Portanto, ao sair um novo produto, já há uma insatisfação, seguindo ali o esquema. Portanto, a pessoa já se sente insatisfeita, afinal eu já não tenho o último modelo, já não estou na moda, já não estou, digamos assim, no grupo dos bem-sucedidos. E então sente que sai do grupo. E então é impelido de novo a consumir para voltar a entrar no grupo e voltar a sentir satisfação. Portanto, e é neste ciclo de consumo que nós muitas vezes, sem nos darmos conta, nos vemos enredados, acabando por criar uma cultura generalizada de valorização do ter em detrimento do ser, como falei. Erich Fromm é um psicanalista, foi um psicanalista, porque ele já desencarnou, agora é, mas no plano espiritual, e pode ser outra coisa qualquer. Mas ele, enquanto encarnado, foi psicanalista, sociólogo, filósofo e investigador de origem judaica, nasceu na Alemanha no ano 1900, foi pesquisador e professor em diversas universidades de vários países, vindo a desencarnar em 1980 na Suíça. Erich Fromm, portanto, como sociólogo e filósofo que era, apercebeu-se do rumo que, face a este paradigma, a sociedade estava a levar, e escreveu um livro muito interessante chamado O Ter, Ter ou Ser, em que ele diz que o quase desaparecimento da escolha entre ter e ser, em que se valoriza o ter cada vez mais, em que só é reconhecido aquele que possui significativos bens de consumo, ou seja, fica-se com a impressão de que a própria essência do ser é ter, e que se alguém nada tem, então não é. Portanto, isto é exatamente a inversão dos valores, de valorizar o ser e não o ter. E ele continua dizendo que somos uma sociedade de gente visivelmente infeliz. Sós, ansiosos, deprimidos, destrutivos, dependentes. Gente que se alegra quando matou o tempo que tão desesperadamente tentou poupar. E isto é uma grande verdade. Nós muitas vezes andamos a correr para poupar tempo e na realidade andamos a queimar esse mesmo tempo, porque tanto queremos acabar com o trabalho e despachá-lo todo que acabamos por o trabalho nunca se acaba e estar sempre limitados por ele. E ele diz também que a grande diferença entre o ser e o ter é que se estabelece quando uma sociedade é centrada sobre as pessoas ou quando uma sociedade é centrada sobre as coisas. E então agora trago aqui um pequenino filme que é tirado de uma das séries que dá agora muito na televisão sobre daquelas coisas de investigação criminal, mas que aqui não tem nada a ver, em que eles, curiosamente, sobre um caso que estavam a investigar, falam exatamente sobre o Erich Fromm. He forecast a society that was obsessed with possessions. He believed that human beings had two basic orientations, having and being.
Now, a person with a having orientation seeks to acquire and possess things, property, even people. But a person with a being orientation focuses on the experience. They derive meaning from exchanging, engaging, and sharing with other people. Sounds like the right way to be. Unfortunately, Fromm also predicted that a culture driven by commercialism like the one we live in today is doomed to the having orientation, which leads to dissatisfaction and emptiness. When you consider that in 1960, there was no such thing as public storage in America. Today there's over 2 billion square feet dedicated to it. Makes you think he had a point. E se repararam, é muito interessante verificar que esta mudança do pré-revolução industrial para a revolução industrial, o que derivou em termos desta cultura de acumulação de bens. Em 1960, segundo ele dizia, não existiam nos Estados Unidos armazéns particulares. O que é um armazém particular? É um armazém que pertence a uma pessoa, portanto de caráter particular, em que as pessoas armazenam lá bens seus, carros, barcos, sei lá, tudo aquilo que entendam lá guardar. Bens materiais, numa palavra. E, enfim, decorridos estes anos, nós temos 600 milhões de metros quadrados ocupados com armazéns particulares, em que há pessoas que acumulam bens nesses tais armazéns, 600 metros quadrados, bens esses que a pessoa jamais vai conseguir utilizar na sua totalidade, e bens esses que seriam eventualmente e certamente úteis e necessários a outras pessoas. Portanto, quando nós falamos, por exemplo, que há fome no planeta, na realidade o planeta não tem falta de recursos para suster todos os seres vivos que nele habitam. A questão é muitas vezes a riqueza não estar bem distribuída, precisamente face a este tal sistema de acumulação. E então, quer dizer, face a esta corrida que parece que todos, sem nos dar conta, temos face aos bens materiais, coloca-se a questão: serão as pessoas materialistas mais felizes? É curioso verificar que com alguma frequência algumas pessoas associam a ideia de felicidade à de posse de bens materiais, aparentemente convencidas de que quanto mais coisas eu tenho, mais feliz eu sou. É comum nós percebermos o quanto as pessoas, muita gente pensaria ser muito feliz se tivesse muitos bens materiais ou muito dinheiro eventualmente. E será que é mesmo assim? E então agora vamos ouvir aqui mais um pequenino filme em que o Seiti Arata, que é um jovem que está ali representado, um jovem oriental, mas que fala brasileiro, vai fazer a sua explicação sobre se o dinheiro traz ou não felicidade. Oi, Seiti Arata. Dinheiro não vai te trazer felicidade e este é o motivo. Limites do dinheiro. Para começar, não existe uma relação clara e linear entre a felicidade e a riqueza monetária. Para quem está na miséria e tem acesso a um pouquinho de dinheiro, quer conseguir pelo menos satisfazer aquelas necessidades básicas, com certeza o dinheiro ajuda sim. Entretanto, saindo dessa linha da miséria, passando disso, existe muita pouca satisfação obtida e o efeito da riqueza na felicidade vai diminuindo. A gente se acostuma. Chega uma hora que aquilo que a gente pode comprar já não traz a mesma alegria de antes. E isso, para algumas pessoas, leva para expectativas ainda maiores. A gente fica na espera da próxima compra para ter satisfação, felicidade, um negócio que não tem fim. Comparando com certos locais de miséria absoluta, nós estamos num ambiente relativamente próspero. Nós podemos satisfazer as nossas necessidades básicas. Se você está vendo o vídeo, você tem acesso à internet, então tem eletricidade também, provavelmente tem água potável, abrigo, tem comida na mesa, só que a gente acaba se esquecendo de ter gratidão por tudo isso. Status também não ajuda. Bom, se o dinheiro não é a resposta para encontrar a felicidade, será que a gente então pode contar com status social, ser reconhecido, ser admirado pelos outros? O problema dessa busca de status é que a gente acaba avaliando o nosso próprio valor através dos olhos dos outros. Essa é uma vida reativa. A gente deixa de buscar o que a gente quer para nós mesmos. Pior, a busca de status
também não tem fim. Depois da gente subir na hierarquia, a gente alcança aquele próximo nível, a gente vê que tem outro nível, tem mais prestígio, é um negócio que não tem fim. Pronto, e depois desta explicação aqui do Arata, podemos chegar então à conclusão que as pessoas materialistas até são mais infelizes. E isto não é só ele que o diz. Há um estudo, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, e publicado na revista Personality and Individual Differences, podemos concluir que pessoas materialistas são mais propensas a serem deprimidas e insatisfeitas com a vida, em grande medida por falta de gratidão e de valorização por aquilo que elas têm. Ou seja, muitas vezes a vontade de querer ter mais e essa insatisfação com o querer ter mais não permite valorizar aquilo que temos e, enfim, e gozar até aquilo que temos, usufruir daquilo que temos. Joanne Tsang, que foi precisamente quem liderou este estudo, professora associada do Núcleo de Psicologia e Neurociência da Universidade de Baylor e autora do estudo. O nome do estudo é um nome até bastante grande e é precisamente porque materialistas são menos felizes. O papel da gratidão e necessidade de satisfação na relação entre materialismo e satisfação com a vida. E, portanto, já o jovem oriental tinha falado na questão da gratidão. E ela aqui volta a falar, o sentimento de gratidão traz muito mais facilidade do que propriamente o ter os bens materiais, o ser rico, o ser isto ou aquilo. Se nós estivermos gratos com o que temos, estamos numa atitude de muito maior felicidade do que estando sempre em ansiedade a querer ter mais e na tal procura de satisfação do querer ter mais para depois entrar no ciclo da insatisfação. E então o tal estudo diz também que a gratidão é um estado de espírito positivo. Pesquisas anteriores feitas por nós, portanto isto é a Joanne Tsang a falar, pesquisas anteriores feitas por nós e outras equipes mostram que as pessoas são motivadas a ajudar quem as ajuda e ajudar os outros também. Nós somos criaturas sociais e assim, quando nos concentramos nas outras pessoas de uma forma positiva, também fazemos bem à nossa saúde. Até a nossa saúde tem a ganhar com isto. Portanto, numa atitude de muito mais, de nos centrarmos muito mais no ser, no outro, no próximo, do que nos bens materiais. E então agora, como é que fica, e como é que nesta conjuntura toda, como é que nós nos vemos uns aos outros, como é que nós nos valorizamos uns aos outros enquanto seres, numa cultura em que estamos mergulhados numa cultura deste tipo? Bom, e para isto vou utilizar aqui a história do José dos Anzóis, um amigo de infância, que é bom rapaz e tornou-se carpinteiro. Ele exercia, enfim, a carpintaria com grande mestria, era muito habilidoso e pronto, enfim, era tratado como o José dos Anzóis, era visto como o bom rapaz, o simples bom rapaz José dos Anzóis, carpinteiro. Mas entretanto ele era um rapaz ambicioso e então resolveu ir estudar advocacia. E então tirou o seu curso de advogado, tirou a sua licenciatura e tornou-se advogado. E a partir desse momento deixou de ser o José dos Anzóis e passou a ser o Dr. José dos Anzóis. Portanto, já houve aqui uma mudança. Mas ele, como eu disse, que era bastante ambicioso, não se quis ficar por aqui. E então começou a amealhar uns tostões e tornou-se presidente de um conselho de administração de uma empresa. E por isso é que ele está aqui com um ar assim um bocadinho insuflado. Portanto, está inchado por dentro. E então passou a ser tratado como o excelentíssimo senhor presidente do conselho de administração. Entretanto, com estes cargos todos, é claro que ele acumulou riqueza. E então, como uma pessoa rica e nesta conjuntura toda da valorização do ter,
até era bajulado pelos colegas como aquele que, enfim, que era o mais rico que os outros. Mas atenção, isto, como nós sabemos e todos temos experiência disso, a vida dá muitas voltas e aquilo que se ganha de um momento para o outro também se deixa ter. E então, às páginas tantas, o José dos Anzóis viu-se a braços com os bolsos vazios porque perdeu tudo, que a coisa correu mal, houve lá um negócio que correu mal, sobrou-lhe ali um eurozito. E então como é que ele passou a ser tratado por esta altura? É simplesmente o Zé dos Anzóis. Portanto, ele partiu de José dos Anzóis, passou a ser o Dr. José dos Anzóis. Ainda me estava a esquecer de uma coisa. O José dos Anzóis, entretanto, no meio disto tudo, para o Estado, continuava a ser o contribuinte, como todos nós. Portanto, nós, em relação ao Estado, também não somos muito valorizados enquanto pessoas. Somos mais valorizados enquanto contribuintes, enquanto pagadores de impostos e também, pela lógica, claro, também usufruindo desses mesmos serviços resultantes dos impostos. Mas, de qualquer maneira, sempre numa perspectiva muito material. Entretanto, como eu estava a dizer, o José dos Anzóis começou por ser o José dos Anzóis o carpinteiro, passou por ser o Dr. José dos Anzóis, depois o excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração, e depois simplesmente o Zé dos Anzóis. Portanto, toda esta história mostra como nós, ao valorizar, ao definir as outras pessoas, estamos muitas vezes muito mais preocupados com os títulos, com aquilo que a pessoa representa em termos de status social, o status, a riqueza, do que propriamente aquele ser que ali está, a valorização daquele ser que ali está. E isto levanta-nos uma grande confusão. E uma pergunta: afinal, quem somos? No meio disto tudo, quem somos? E aqui é muito importante termos o exercício e a capacidade de realizar aquele exercício do conhecermos a nós próprios, do autoconhecimento. Quem sou eu, de facto? Olharmos para dentro de nós e tentarmos analisar-nos a nós próprios. E nisto, a doutrina espírita ajuda-nos de uma maneira muito clara, muito eficiente e muito completa acima de tudo. Na segunda parte, na parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos ou o mundo espírita, que é a mesma coisa, nomeadamente no capítulo 1, que fala sobre os espíritos. Neste capítulo, nós temos toda uma explicação de que muito mais do que apenas um corpo que vive, um ser vivo, material que vive neste planeta atualmente, nós aprendemos e conhecemos que afinal somos espíritos imortais, somos espíritos criados simples e ignorantes e que temos todo um processo de evolução pela frente até nos evoluirmos ao ponto de sermos felizes, ao fim e ao cabo, que é o grande objetivo, de estarmos mais próximos do Criador, que enquanto espíritos em evolução temos também um corpo espiritual chamado perispírito, corpo esse que faz a ligação entre o corpo, entre o espírito e o corpo quando estamos encarnados, ou seja, quando estamos no corpo de carne, faz essa ligação, é responsável pela comunicação, digamos assim, de informação entre o espírito e o corpo e vice-versa. É uma relação bionívoca entre corpo e espírito. O responsável por essa comunicação é o perispírito. E o perispírito é também o corpo com que nós, quando partimos para a espiritualidade, ou seja, quando desencarnamos, portanto, quando o nosso corpo morre, é o corpo com que nos apresentamos do outro lado. Isto, grosso modo, é assim. Agora, com este conhecimento, nós ficamos a saber que os bens materiais, perante toda esta complexidade e toda esta infinidade que é a nossa vida enquanto espíritos, tem muito pouco valor comparado com aquilo que é o nosso ser. E, portanto, como diz aqui, a única mala que levamos para o mundo espiritual após a nossa desencarnação é a essência da nossa bagagem, que são as conquistas da própria alma. Eu não tenho aqui em slide, mas quem quiser, quem tiver interesse,
Se for ao ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, salvo erro, no capítulo 2, nas instruções dos Espíritos, que é uma mensagem, há uma mensagem de uma rainha de França, que não se identifica, dizem qual é, mas há uma mensagem de uma rainha de França que descreve todo o processo e toda a surpresa que teve quando aqui na Terra era tão bajulada, enfim, tão servida, digamos assim. Ao chegar ao plano espiritual, era um ser como outro qualquer. E que muitos daqueles que ela via a serem, enfim, vangloriados, digamos assim, no plano espiritual e a estarem bem no plano espiritual, eram pessoas que ela desprezara na Terra. É uma comunicação muito interessante que fala precisamente nesta ordem de valores que concorre para a valorização do ser, que é aquilo que de facto deve ser valorizado. Ainda também no Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, de Allan Kardec, é o codificador, é quem organizou a codificação da doutrina espírita, os livros, os principais livros, os livros básicos. No capítulo 16, também em Instruções dos Espíritos, há uma mensagem que fala sobre a verdadeira propriedade e que diz: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, que é então o que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. E continua dizendo: depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, de acordo com o que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Portanto, isto é completamente independente dos bens materiais. São outras conquistas. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir, que é precisamente essas conquistas da alma. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. E por fim, o Espírito que ditou esta mensagem através da mediunidade diz que causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que é aquilo que de facto é a nossa bagagem para o mundo espiritual. E então agora, quase em jeito de terminar, algumas dicas para o nosso dia-a-dia, para sermos um pouco mais felizes também. Portanto, como diz a imagem, a felicidade não é um destino, é uma viagem. Portanto, nós vamos construindo a nossa felicidade aos poucos. A felicidade não é amanhã, é agora. A felicidade não é uma dependência, é uma decisão. A felicidade é o que você é, não é o que você tem. E então, aqui, 7 dicas para fazer o nosso dia um pouco mais feliz. Primeiro, aprecie o que tem. E escreveu William Shakespeare, escritor: sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Depois está ali a imagenzinha: aprecia o momento que tens e não o que poderias ter. Depois, rodeie-se de pessoas positivas. A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Joseph Edison foi quem disse isto, que era um poeta. Escrevia poesia.
Nós, como pessoas positivas, também somos muito mais levados por sintonia a ser também mais positivos. E nós próprios devemos ter esse papel também de positividade em relação aos outros. Depois, viva o presente como uma dádiva. Sinta interiormente cada momento. Se uma dificuldade lhe aflorar ao pensamento, lembre-se que o problema e você não são a mesma coisa. De facto, quando nós temos problemas, às vezes envolvemos de tal maneira no problema que ele passa a ser parte de nós. Devemos ter presente que o problema não somos nós. Devemos ver o problema como algo exterior, porque assim ele torna-se mais fácil de resolver e de encarar. Concentre-se apenas em si e em paz, aprecia as belezas à sua volta. Depois está aí aquela imagem muito interessante que diz que quando nós nos preocupamos demasiado e ficamos demasiado a pensar no passado, o que estamos a fazer é criar uma depressão. É o excesso de passado, quando nos agarramos muito ao passado. Mas também se o fizermos em excesso relativamente ao presente, às preocupações do presente, estamos em stress. Por outro lado, se estamos muito preocupados com aquilo que ainda nem sequer veio, com aquilo que há de vir, com os problemas que ainda nem sequer apareceram, então estamos a criar ansiedade. E cá está o ponto 4, a dica 4, digamos, perdoa. As 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Isto quem diz é Benjamin Franklin, que foi o inventor do para-raios. Depois, claro, medite, leia livros edificantes e ore. Predisponha a sua mente ao contacto com o mundo espiritual superior e deixe que a ajuda o envolva. É claro que, por muito que a espiritualidade nos queira ajudar, nós temos que estar predispostos e abertos a essa ajuda. E a forma de melhor entrarmos em sintonia com os espíritos amigos que nos querem ajudar é precisamente através da meditação, da boa leitura, da oração. Tudo, através disto, estamos a estabelecer ligações mentais, através do pensamento, com os seres que de facto nos querem ajudar. E depois, claro, ouça música calma e agradável. Dizia Aristóteles que a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. E de facto a música tem essa capacidade. A música envolve muito ao nível do sentimento, ao nível da emoção. E por último, dizia Chico Xavier, e que tem a ver com trate bem as outras pessoas, dizia Chico Xavier, nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. E então agora, como resumo de tudo isto, vou mostrar um último filmezinho que foi tirado de uma entrevista a Divaldo Pereira Franco, em que lhe é colocada precisamente a questão sobre esta dicotomia entre o ter e o ser. Pronto, e que de alguma maneira é o resumo. Trabalha-se muito hoje no ter, em detrimento do ser. Fala um pouco para a gente sobre isso. Esse é um conceito utilitarista hedonista. Nós herdamos, pela nossa tradição instintiva, a posse. Nós acreditamos que quem tem pode, e quem pode é feliz. Naturalmente, dessa colocação, o ter assumiu o momento de predominância. Erich Fromm, o notável psicanalista, chegou a escrever mesmo um livro a respeito do ter e do ser. É muito fácil ter, porque se pode ter legal e honestamente, se pode ter ilegal e desonestamente, mas para ser é necessário todo um trabalho de transformação moral, em que os valores éticos têm predominância. Através desses valores éticos, o indivíduo passa a ser. Ele esculpe no seu mundo interior essa realidade indestrutível que é o espírito, e aquilo que ele poderia ter torna-se de secundária importância. O que nós temos, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. Se olharmos a trajetória dos homens mais poderosos do mundo, vamos ver agora mesmo o ditador da Iugoslávia. Ele teve tanto e agora tem um espaço de 5 metros quadrados em uma cela, porque ele não era, ele apenas tinha, e o que nós temos perdemos.
Eis porque o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, disse: dá conta da tua administração. Em verdade, nós não temos nada. Nós administramos valores amoedados, orgânicos, sociais, que transferem de mão, que passam de tempo, que desaparecem. Mas o que nós somos, isso tem um implemento de alta segurança. A nova proposta da psicologia é ser mais e não ter mais. Tornar-se cada vez mais rico de emoções superiores. Trabalhar em favor da sua própria autoconquista. E graças a isso o indivíduo se esquece de ter para ser. Pronto, e penso que este filmezinho foi bastante elucidativo, como um resumo do que falámos e que agora vamos continuar a falar. Agora é a vossa vez. Agora passo a bola para vocês. E sintam-se à vontade para colocarem as questões ou conversarem ou sobre outros temas.